Deus continua abençoando meus irmãos, minhas irmãs. Desejo para cada um de vocês, de coração, o enchimento do Espírito Santo na vossa vida, que Deus sela vocês para o reino do céu e que tragam o novo nascimento, né? Sem o qual ninguém entra no reino do céu. O reino do céu é o Espírito Santo. Como Brana disse na mensagem, que o reino do céu é o Espírito Santo. E você não entra no Espírito Santo sem o novo nascimento. Agora, o Espírito Santo pode entrar em você sem o novo nascimento. Mas você entrar nele, você precisa do novo nascimento. E hoje nós vamos até falar de uma pergunta que foi feita ontem, creio que foi ontem, e que o Dadinho não viu, não percebeu, e ele não leu. Então dá a entender que a gente não queria responder a pergunta, mas que esse irmão perdoa, mas a gente ele não deu conta de ler, talvez por causa do tempo. Mas o irmão citou para mim, o livro de Efésios, no capítulo 3 de Efésios, era a leitura que o irmão estava usando, né? Capítulo 3 de Efésios, aonde, deixa eu ver aqui o Efésios. Verso 19. Verso 3. Não, capítulo 3. Capítulo 3. Cadê aquela outra Bíblia minha? Mais fácil achar ali. O Efésios. Que eu creio. Olha, tá cheio o Efésios. 3:19. 3:19, irmão. Está escrito assim: e conhecer o amor de Cristo. Primeiro, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, que está acima de todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. O irmão lê a palavra, para que sejais, no plural, irmão, sejais, tem o S no fim, não está individual, está em plural, para que sejais, e a palavra sejais é futuro, ela não é presente. Presente que é para que seja cheio, mas para que sejai no plural, não está falando com o indivíduo, está falando com a igreja, porque tudo que estava em Deus ele derramou em Cristo, e tudo que está em Cristo ele derramou na igreja. Então ele derramou a plenitude dele na igreja, isso é na noiva, no corpo, porque era Deus no homem, agora é Deus no povo. O irmão lê a inauguração da igreja com a coluna de fogo, que é Jesus. Ela dividiu em língua, ela se dividiu em língua e repousou cada um. A coluna de fogo, ela não veio sobre cada uma coluna de fogo, ela dividiu em língua. Jesus teve a coluna de fogo, ele era a coluna de fogo, né? Ele era. Mas quando foi vir sobre a igreja, ele repartiu. Ele repartiu em língua, quer dizer, porção, medida. É medida. Agora, eu vou ler por irmão, na mensagem véu adentro. Mensagem véu adentro. Na mensagem véu adentro, 314. 304, irmão. Alguma pessoa tem uma expressão errada do que é a unção.
tem pensado você alguma vez nisto? Quando foi dado a maior unção que alguém já fizera, quando lhe foi dado essa unção, ele faz a pergunta. A maior unção já foi dada a alguém que foi Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo por medida. Ele teve sem medida. Irmão, não é eu que sou mentiroso. É o irmão Branham. Porque eu estou pregando que o irmão Branham pregou. Você chamou eu de mentiroso. E mentiroso é o diabo. Você chamou eu de diabo. E Jesus disse para Caifás: você está chamando eu de Beelzebul? Quando o Espírito Santo vier, ele não vai perdoar isso não. O pecado é blasfêmia. Chamar irmão de diabo. E você está chamando o irmão Branham. Porque eu não tenho nada com isso. E eu não tenho nada com isso. Eu prego o que o irmão Branham pregou. Porque Jesus disse: eu só faço o que eu vi o Pai fazer. E o irmão Branham só fazia o que o anjo mandava ele fazer. O irmão Branham também não fazia nada sem o anjo. Então quem é que você está chamando de mentiroso? Quem? Quem que você está chamando de mentiroso? É eu? Eu que você está chamando de mentiroso? Eu fico com Paulo. Um dos dois é mentiroso. Ou é Paulo ou é você. Quer dizer, eu fico com Paulo, que não é mentiroso. Sabe que você fica com Paulo mesmo? Ele foi crucificado com Cristo, você é. Ele era prisioneiro de Cristo, você é. Ele foi preso por causa de Cristo, você é. Ele não casou por causa de Cristo, você casou. Será que você fica com Paulo? Então não casa. Irmão, toma cuidado, irmão. A boca fala do que está cheio do coração. Pela tua palavra será condenado, pela sua palavra você será justificado. Toma cuidado com o que você fala, porque São Tiago diz que a língua é um pequeno órgão, mas ela põe o corpo inteiro em chama inferno. Alguma pessoa tem uma expressão errada do que é a unção. Tem pensado você alguma vez nisso? Quando foi dado a maior unção a alguém que se fizera, quando ele foi dado, quando ele foi dado a unção, está fazendo a pergunta. A maior unção a maior unção já dada a alguém foi a Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo por medida. Ele tinha o Espírito Santo sem medida. O dado tem jeito de você fazer isso aqui crescer, ficar na letra azul, ou 104. Ele se tornar uma letra azul maior? Não, é só se achar lá pesquisando pelo outro jeito. Bom, se você apertar embaixo, ele fica maior. Ficou azul? Eu tenho que precisar aqui, ó. Vai indo aí, eu vou precisar. Então, irmão, Ezequiel 47 está falando do riacho de água. E o irmão Branham disse que aquele lá era o Espírito Santo. Era a era de Lutero, a era de Wesley, a era pentecostal e a era que nós estamos vivendo, a era da noiva, a era da palavra. O irmão Branham disse assim, eu vou até ler, irmão. Isso é encontrado em Ezequiel 47. Olha aqui, depois disso, fez passar
à porta da casa, eis que saía água é o Espírito Santo, por debaixo do umbral da casa do Oriente, porque a face da casa dava para o Oriente. E a água descia debaixo, desde o lado direito da casa até o sul do altar. Aí ele disse assim, a primeira água, e mediu a primeira água, e mediu, e saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cortel de medir, e mediu 1000 côvados, e fez passar pela água que dava pelo artélio. A água só dava até o artélio, quer dizer, que dava até o pé. E o irmão Branham disse que era de Lutero, que tiveram o Espírito Santo até o pé. Aí ele disse que fez passar pela segunda vez. A água dava até o joelho. Aí era de Wesley. Fez passar pela terceira vez. A água dava até o lombo. Aí era pentecostal. E fez passar pela quarta vez e falou assim, senhor, não dá para passar, não sei nada. Aí o irmão Branham fala, é a nossa era que veio a plenitude do Espírito Santo. Mas a plenitude do Espírito Santo vem sobre o corpo de Jesus, porque era Deus no homem, agora é Deus no seu povo. Tudo que estava em Deus, ele derramou em Cristo. Tudo que estava em Cristo, ele derramou na esposa, no corpo. Não é individual, irmão. Não é individual. Não é individual. Porque essa carne nossa é pecado. E a carne nossa não suporta o Espírito Santo. Porque é ódio velho. O Espírito Santo é novo. Explode o ódio velho. O vinho novo explode o ódio velho. Esse corpo nosso está na antiga criatura ainda. Ainda ele é Adão. Ele será transformado para um corpo glorificado. Se a gente for ler ali, no livro de Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que o Espírito contende com o corpo e o corpo contende com o Espírito, e um não faz o que o outro quer. Como que está cheio o corpo nosso do Espírito Santo que você está brigando com o Espírito? Ô irmão, como que o seu corpo está brigando com o Espírito Santo? Você quer que eu leia isso? Você quer que eu leia isso em Gálatas? Você quer que eu leia? Eu vou ler em Gálatas para você. É gostoso achar aqui, mas eu vou achar. É em Gálatas. É em Gálatas. Eu gosto de conversar com pessoas igual irmão, porque eu quero ver onde o irmão vai parar. Eu quero ver onde o irmão vai parar. Certo? Você é valente, não é? Você é valentão? Então eu quero ver onde você vai parar. Então ver onde você vai parar. Deixa eu ver aqui. O Gálatas aqui. Vamos ver em Gálatas, que está escrito aqui em Gálatas. É o versículo, é o 5. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um contra o outro, para que não faça o que querei. A carne com o Espírito briga. Como é que os dois têm Espírito Santo brigando com o Espírito Santo, irmão? Carne e sangue não herdam o reino do céu. Jesus disse em São João, a carne para nada aproveita. Se Jesus já disse que a carne para nada aproveita, como que ela está cheia do Espírito Santo? O Espírito Santo tem ela sob controle. Que perguntaram para o índio, desde quando o índio se converteu, como que vai? Eu falei assim, bom e mal. Aí ele falou, por que bom e mal? Ele falou assim, porque o índio tem um cão branco dentro e um cão negro fora. Aí perguntaram para o índio, qual é dos dois vence, índio? Eu falei, aquele que o índio dá mais comida. Então é uma briga da carne. O irmão Branham disse, o meu maior inimigo é eu mesmo, a minha carne.
Agora, a carne de Jesus não tinha pecado, irmão. O corpo de Jesus é gerado diferente do nosso. O corpo de Jesus é gerado pelo Espírito Santo. O nosso é gerado por um homem pecador. O nosso corpo está na vontade permissiva, o de Jesus estava na vontade perfeita. O corpo de Jesus era o corpo de Deus. Jesus era Deus feito homem, era Deus. O nosso não. O nosso está no tempo, dele estava na eternidade. Ele podia ter a plenitude do Espírito Santo, porque a carne dele era a única carne que teve aqui na terra, que o diabo ferrou e deixou ferrão. Nas outras carnes ele ferrava e saía com o ferrão e ferrava outro. Mas de Jesus, ele picou Jesus e Jesus segurou o ferrão. Era a única carne que segurava o ferrão. Aí Satanás ficou uma beia sem ferrão, meu irmão. Então a água lá que passava pelo pé, a água passava pelo joelho, não é o Espírito Santo. E não foi dado para Lutero uma porção, para o Wesley uma porção a mais, para o Pentecostes a mais, para nós veio a plenitude. Mas a plenitude vem para o corpo. Olha aqui, irmão. Eu vou ler para o irmão. Olha aqui. Alguma pessoa tem uma expressão errada sobre o que é unção. Tem pensado você alguma vez nisso? Quando foi dado a maior unção a alguém, o que fizera quando lhe foi dado essa unção? A maior unção já dada a alguém foi a Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo por medida. E ele tinha sem medida. Olha aqui, eu vou ponhar aqui. Dá para ponhar aqui para ele ler? Dá para ponhar aqui. Olha, irmão, lê aí, irmão. Deixa eu ver se vai focar. Lê aí. Lê aí. 304. Agora, irmão, eu vou dar outra leitura por não ler. Enquanto o dado procura, pergunta e resposta sobre o Espírito Santo 62. Pergunta e resposta sobre o Espírito Santo 62. E eu vou mostrar para o irmão, aqui é onde o irmão citou para mim. Eu vou citar para o irmão. Vou lá em Efésios, irmão, onde o irmão citou. Eu vou lá para Efésios. Vou lá para Efésios, o Efésio é 3,19, né? 3,19. Pergunta e resposta sobre o Espírito Santo 62? É. Pergunta e resposta. Efésios 3,19, onde o irmão citou. Olha bem, irmão, como é que está escrito. Olha aqui. E conhecendo o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Isso está acima de todo ensinamento. Para que seja, para que sejais. É futuro, irmão. O irmão tem que saber que existe verbo passado, verbo presente e verbo futuro. Eu nunca fui na escola, irmão. Eu sei. E você foi, porque você é mecânico da aeronáutica. Se você é mecânico da aeronáutica, você é homem de confiança, senão você não era mecânico da aeronáutica. Você é homem de estudo. Você ainda não aprendeu verbo passado, presente e futuro, irmão? Você não aprendeu ainda? É o de cima, né? Eu tenho dó da sua professora. Veja aqui quem está falando aqui, olha. Que excede todo o amor de Cristo. Conhecer o amor de Cristo
e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais, plural, sejais, é a noiva, é o corpo, está no plural, não está no singular. O S do fim é plural, irmão. Sem o S é singular. Eu vou ensinar para o irmão, porque o irmão acho que não sabe que o S do fim é plural. Então o S do fim, quando você vê o S do fim, é plural. E quando fala a palavra sejai, é futuro. Sejai rico, sejai próspero. Você está mostrando o futuro, irmão. É quando nós recebemos o corpo glorificado. Porque São João disse assim, olha bem São João, o Evangelho de São João. O Evangelho de São João. Ô irmão, eu leio Bíblia e mensagem o dia inteiro. E desde 63. Eu fiquei preso. E na cadeia só li a Bíblia. Eu nunca li livro nenhum, não sei a Bíblia e a mensagem. Então é difícil. É difícil. Deixa eu ver aqui, São João. É difícil, irmão. É difícil. É difícil você... Agora você chamou eu de mentiroso. Você chamou eu de diabo. São João 3, não, é 1 João 3, deixa eu ver se eu acho aqui, São João 3, agora, amados, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifestado o que havemos de ser, ainda não é, irmão. Lá em Romano 8, a natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. E o apóstolo Paulo, nós gememos e nós mesmos esperando a redenção do nosso corpo. Nosso corpo não foi remido ainda. O nosso corpo, 16 elementos. Porque esse daqui vai para o pó. Esse está emprestado, ele está sob controle de Deus. Ele está dominado por Deus, mas Deus tem que devolver ele para o pó. Porque carne e sangue não é do reino do céu. Amado, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Como que você é semelhante a ele agora, irmão? Quer ter a plenitude do Espírito Santo agora? Individualmente falando, não. Coletivamente falando, tudo nós temos. Lembra da coluna de fogo? Que ela foi repartida em língua sobre cada um? Língua é a porção, é medida. Língua é medida. Irmão, Elia falou para Eliseu, peça o que você quer antes de você tomar. Ele falou, eu quero a porção dobrada do seu espírito. Então Elia não tinha plenitude do espírito, porque Eliseu pediu porção dobrada. E agora? Você não leu isso não, irmão? Que Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito Santo, porque Elia não tinha plenitude, senão ele não podia. Ele pedia, eu quero a plenitude. Ele pediu porção dobrada, porque Elia tinha porção. Hã? Deixa eu ler aí, Dada. É 62, né? É. Não vai estar marcado, mas está mais grande. Eu vou ler para o irmão. Pergunta e resposta sobre o Espírito Santo no 62 o parágrafo. Eu vou ler para o irmão. A coluna de fogo que era Deus, ele mesmo se repartiu entre o povo. A coluna de fogo que era Deus, ele mesmo repartiu entre o povo, entrando no povo. Jesus tinha todas as coisas. Jesus tinha todas as coisas. Ele tinha o Espírito Santo sem medida. Nós o temos com medida.
Ele tinha sem medida, nós temos por medida. Põe aí para ele ler, Dário. Quem sabe ele lê, não ajuda aí. Põe aí para ele ler. Vê se dá para você ler. É 62, né? 62. Agora, observe. A coluna de fogo foi dividida entre o povo, porque Jesus tinha todas as coisas. Ele tinha o Espírito Santo sem medida, mas nós temos por medida. Viu aí? Acho que deu para ele. Você leu, irmão? Você leu? Você está chamando quem de mentiroso? O irmão Banda falou que ele pregou o mesmo evangelho que o apóstolo Paulo pregou. Olha aqui o que o irmão Brana fala na mensagem. Olha o que o irmão Brana fala na mensagem. Espírito sedutor. Olha o que ele fala. Olha o que ele fala aqui. Isso era registrado negativo no dar às vezes. Porque o humano não foi feito para mentir. O ser humano não foi feito para mentir. A mentira é um engano. É coisa desagradável a mentira. É coisa maligna. Essa mentira é coisa maligna. Você chamou eu de maligno. E você chamou eu de maligno perto do meu neto, perto das minhas filhas, da minha esposa, que está sentado aqui perto, chamando um pregador de 75 anos de maligno, perto da esposa, perto do meu neto. E você chamou eu de maligno. Mas Jesus foi chamado de Beelzebul. Ainda estou no lucro. Ainda estou no lucro, porque Jesus foi chamado o maioral do demônio. Ainda estou no lucro. Ser chamado de maligno, eu estou no lucro. E Jesus disse, enquanto o Filho do Homem está aqui, tudo bem, mas quando o Espírito Santo vier, qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão, nem nessa vida e nem no século vindouro. Blasfêmia contra o Espírito Santo é chamar uma pessoa que tem o Espírito Santo de demônio, porque você não está chamando ela, você está chamando Deus que está nela. Olha bem o que ele fala. Coisa desagradável, mentira. Coisa maligna. E eu preferia ter um bêbado comigo. O irmão Brana falou que preferia andar com um bêbado comigo qualquer dia do que um que preferia, um que tem um beberrão comigo qualquer dia, do que um mentiroso. O irmão Brana disse, se fosse andar com mentiroso ou com beberrão, eu preferia andar com beberrão, não com mentiroso. Não com mentiroso. E eu preferia ter um beberrão comigo a qualquer dia do que ter um mentiroso. Vê, um mentiroso. Porque mentira é coisa maligna. Jesus disse aos fariseus, São João 8, vocês são filhos do diabo que é mentiroso. Irmão, eu tive numa reunião de pastor lá no ano de 1996, 8 por aí, numa reunião aqui em Goiânia, que eu ia lá na reunião em Goiânia. E tinha muito pastor, uns 200. E um pastor levantou, zangado com o outro, falou assim, você é um mentiroso, pastor. O saudoso pastor Joaquim Gonçalves, sentado na sua cadeira, ele levantou e falou assim, irmão, nunca se chama um filho de Deus de mentiroso, porque você está chamando ele de diabo. Fala assim para ele, você está enganado, irmão. Acho que você cometeu um engano. Irmão, é fácil, você fala assim, pastor, eu vi o senhor pregar que nós temos o Espírito Santo
por medida. Mas eu estou lendo aqui, estou vendo que nós temos plenitude. Eu queria que o pastor desse uma explicação para mim. Não é mais bonito, não é mais educado, principalmente para a pessoa que eu creio que é estudada. Eu creio que tem família. Eu creio que estou falando com a pessoa, porque eu nunca tive escola, eu sou sincero. Eu nunca sentei no banco de uma escola. Eu aprendi a ler um pouco dentro da cadeia. E eu conheço o verbo e eu sei o que significa a palavra passado, presente e futuro. E serei é futuro e tá no plural, não está no singular, não está individual. Porque o Espírito Santo não é dado em plenitude individual, é dado por porção. Todos nós juntos dá plenitude, precisa juntar todos nós para dar plenitude. Jesus sozinho teve a plenitude, porque o corpo dele era diferente, não tinha pecado. Dado, olha aqui para mim a mensagem: crendo em Deus, nosso corpo é pecado. Crendo em Deus, nosso corpo é pecado. A palavra crendo em Deus, o nosso corpo é pecado. Agora leia comigo, irmão. A palavra. Vou ver se a palavra não é a mensagem. Né? É, mensagem. Crendo em Deus, chama a mensagem. Aí você lê ou vê a palavra, nosso corpo é pecado. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Exceder está acima de todo conhecimento, o amor de Cristo. E conhecer o amor de Cristo. Deixa eu ver aqui o 19. Para que sejais, é futuro e está no plural. E se está no plural, é para o corpo, não é para indivíduo. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Isso se trata do corpo glorificado. Porque o irmão Branham disse que agora nós não temos adoção em plenitude, o irmão Branham disse. Agora o que nós temos é parte. Ele disse assim que é $1.000, nós temos uma parte agora. Nós vamos receber a plenitude na transformação. Nós temos o penhor. A mensagem chama Apocalipse, primeira parte. Ele está falando assim, agora nós temos a adoção, nós temos o penhor da adoção. Na ressurreição nós temos a plenitude. Ô irmão, na ressurreição nós temos a plenitude. Agora nós temos o penhor. E o irmão Branham disse que o penhor é o batismo do Espírito Santo. Que na ressurreição nós temos a plenitude. Como ele é, nós seremos. Mas agora não somos ainda o que devemos ser. Eliseu e Elia tinha porção. Eliseu colocaram porção dobrada do seu espírito. Eu creio que o irmão leu lá. Não leu, irmão? Você não leu lá? Você também, daquele irmão pescador que só vive pescando. Só vive pescando e passeando, comendo churrasco. Aí não tem tempo para ler Bíblia mesmo, né? Aí quer ficar chamando pastor de mentiroso, pastor de demônio. E acha que você está... Não tem outra palavrinha para chegar lá? Não, o nome é crendo no... Como é que é a palavra? Crendo em Deus. Crendo em Deus. Aí você conta, nosso corpo é pecado. Crendo em Deus. Nosso corpo é pecado. O nosso corpo, o irmão Branham diz que o nosso corpo é um joio.
O semeador saiu semeando e ele semeou. O joio não é misturado, né? Está misturado com trigo e joio. O trigo e joio também está em nós. Nosso corpo é joio. O nosso espírito, a nossa alma, aí sim, irmão. Aí muda o quadro. Se você falar que a nossa alma tem o Espírito Santo e o nosso espírito tem o Espírito Santo, eu concordo com o irmão. Mas a nossa carne, não. A nossa carne ela é controlada. Ela está submissa a Deus, porque Deus emprestou. Nosso corpo é emprestado. Deus não vai levar para o céu, porque é emprestado e tem que devolver ao dono. Que nem Eliseu devolveu o machado. Ressuscitou o machado para devolver ao dono. Ele vai ressuscitar todo mundo na segunda ressurreição para devolver a Satanás. Ele tem que ressuscitar. Aí que ele vai entregar a Satanás, que Satanás vai reunir ele depois da segunda ressurreição. Mas aqui agora é emprestado. Depois ele ressuscita e devolve para o dono. É Bíblia, irmão. É Bíblia. Agora eu não sei quem o irmão é também, né? Não sei se o irmão é um denominacionais, não sei se o irmão é um desviado, não sei se o irmão é um revoltado, não sei se essas coisas não estão indo bem na vida do irmão, com casamento, com filho, e o irmão criou uma revolta, porque chamar os outros de demônio, a pessoa está revoltada. A pessoa que está chamando o outro de demônio, cristão, não chama cristão de demônio, não. Quem chamou foi Caifás. Caifás não tinha representante no céu. O número diz que o anjo de Caifás era caído. Por isso que ele chamou Jesus. Achou? Acho que achei. É isso daqui, é 92? Isso daqui? Isto do lado de fora é pecado. Você sabia disto? Você sabe que seu corpo é pecado? Esta é a razão pela qual veio. Aqui, olha aqui, irmão. A mensagem chama Crendo em Deus. 92. Né? 92. Crendo em Deus. O parágrafo é 92. Isso tudo, isso do lado de fora é pecado. Jesus não era pecado. Jesus não tinha pecado. Ele levou o nosso pecado. Isso do lado de fora é pecado. Como que o pecado está cheio do Espírito Santo, irmão? Você sabia disso, irmão Bruno? Você sabe que seu corpo é pecado? Essa é a razão pela qual não tentamos aperfeiçoar esse corpo. Esta é a razão pela qual não tentamos aperfeiçoar esse corpo. Ele é pecado. Você sabia disso? Ele foi nascido em pecado, formado em iniquidade e veio ao mundo falando mentira. E veio ao mundo falando mentira. Se você quer mensagem, eu não vou mais procurar mensagem aqui, porque eu tenho uma mensagem que ela fala assim: Jesus teve o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, mas nós individualmente temos medida. Individualmente. Existe individual e coletivo. Quando a igreja, olha bem, irmão, é bem claro. Tudo que estava em Deus foi derramado em Cristo. Tudo que estava em Cristo foi derramado na esposa. Não é individual, na esposa. Deus no seu povo. Era Deus num homem, agora é Deus num povo, não é individual. O irmão vê bem que Jesus escolheu 12 apóstolos. Pedro tinha fé, João tinha um amor, Tiago era a esperança, André era a oração. Então um tinha uma coisa, o outro tinha outra, e juntando tudo, dava então a plenitude.
A coluna de fogo mostra isso. Ela foi dividida e cada um recebeu uma língua. Recebeu quer dizer uma medida. Recebeu uma medida. Então, que Deus ajude o irmão. Que Deus tenha misericórdia do irmão. Mas o irmão devia tomar um pouco mais de cuidado. Principalmente tratando de pastor. O irmão devia tomar mais cuidado. Que o irmão está atirando mesmo. Dando flechada por todo lado aí. Mas eu vou fazer que nem Estevão. Vou fazer que nem Estevão. E Deus não imputa esse pecado. Sangra. Porque você ser chamado de diabo na frente da esposa, na frente de neto, é duro. Sangra. Mas que Deus tenha misericórdia do irmão. E eu creio que o seu pastor, você deve ter um pastor. Eu creio que o seu pastor deve ter ensinado para você respeito. Eu creio que ele deve ter ensinado para você respeito. Porque o irmão Branham prega a mensagem respeito. Se ele não respeita o homem, respeita o ministério dele. E o que eu estou pregando, irmão, é do irmão Branham. Eu não prego nada meu, eu não tenho essa ousadia. Eu não tenho coragem de pregar coisa minha mesmo, porque eu sei que não é verdade. Eu sei se eu for pregar coisa minha, eu estou enganando. Eu não tenho nada para dar. Eu não tenho nada. Antes de pregar, eu leio a mensagem da irmã Branham. Esses dias falaram para mim assim, que eu leio, que eu prego sem ler a mensagem da irmã Branham. Claro, eu leio em casa. Eu guardo ela dentro de mim, a mensagem tem que ter dentro de mim, porque a boca fala do que está cheio o coração. Agora, se eu fico pescando, se eu fico caçando, se eu fico nadando, se eu fico na casa de parente, vai na casa de um, vai na casa do outro, e a vez recebe parente em casa, e aquela festa, não vou ler mensagem mesmo. Então, na hora de ir para o púlpito, eu pego uma mensagem que está na mesa, que está no estante, e eu levo, chego lá no quartinho, eu tenho meia hora, eu leio ela e subo no púlpito. Agora vamos ler tal mensagem, porque eu não leio em casa. E eu estou falando para você que eu conheci pastor assim, que ele chegava na igreja suado de tanto ficar na beira do pague e pesque. Ele só ficava no pague e pesque, pescando. Depois ele saía correndo na hora do culto, chegava à igreja, já estava cantando, ele entrava no quartinho dele, pegava uma mensagem no estante, lia e ia para o púlpito. Agora nós vamos ler tal mensagem, mas ele já tinha lido essa parte lá no quartinho. Se tirar a mensagem da mão dele, ele não tem o que pregar, irmão. E eu preguei na reunião de pastor aqui em Franca, há muito tempo atrás, deu um raio no transformador e ficou todo escuro. E justa a hora de eu entrar no culto. Eu preguei, só puder clarear para mim a leitura para ler. Depois eu não via ninguém na minha frente. Eu preguei mais de hora. E quando terminaram, falaram assim, nós nunca vimos isso. Mas, cara, a mensagem estava dentro de mim. E eu preguei também em Belo Horizonte, na igreja do pastor Vanderlei. É uma igreja de mais de 1000 pessoas. E quando eu fui também subir no púlpito, deu um raio no transformador e toda a igreja ficou escura, porque você não via ninguém. E eu preguei os 7 montes, sem ler, só acendeu para mim ler um versículo. Depois eu preguei os 7 montes no escuro. No escuro. Porque eu tenho a mensagem dentro de mim, porque eu sou a mensagem. Porque você é o que você come. Se você come a mensagem, você é a mensagem. Se você come a Bíblia, você é a Bíblia. Porque nós somos o que nós comemos. E eu como a mensagem. Apocalipse 10, o livro aberto. João comeu. Na boca foi amarga, no estômago, a boca foi doce, no estômago foi amargo. Ele comeu a Bíblia. E João é tipo da noiva. Nós temos que comer. E depois, quando nós for falar de Deus, está tudo dentro de nós. Nós não precisamos abrir uma mensagem
para pregar, você já tem ela dentro de você. O apóstolo Paulo não diz que nós é a Bíblia escrita por Deus? 2 Coríntios 3. Não sabeis que vós são a Bíblia escrita por Deus? Nós é uma Bíblia. Nós é a carta dos apóstolos. E quem é a carta dos apóstolos não é a Bíblia. Não é a Bíblia. Então, irmão, o irmão Branda disse assim, que se você quer poder, poder é descer. Quanto mais humilde você for, mais você sobe. Porque os humildes será exaltado, o orgulhoso será abatido. Então você toma cuidado. O irmão toma muito cuidado. O irmão toma muito cuidado, porque o irmão está lendo sem respeitar a vírgula. O irmão está lendo sem respeitar a plural. O irmão está lendo sem respeitar verbo futuro. Agora eu não sei quem é o analfabeto, isso aí, ô irmão. Eu não sei quem é o analfabeto de nós dois aí, ô irmão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Vamos para as perguntas. O irmão Francisco de Paula. Está escrito que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Tem como me explicar isso, pastor João? No último dia, irmão, o irmão Branda disse que é os 2000 anos. O último dia está no plural. 2000 anos, irmão. Que o Espírito Santo era uma promessa de Joel. O Espírito Santo ia ser derramado sobre todas as carnes. O Espírito Santo ia ser derramado. O velho ia ter sonho, o jovem ia ter visão. Está ali em ato. É Pedro que levanta essa questão aí, falando do Espírito Santo ser derramado sobre todas as carnes. Então, o Espírito Santo é derramado. Cadê o trigo, irmão? A chuva cai sobre o trigo, mas cai sobre o joio também. O joio também, toda a carne. Quando fala de toda a carne, fala de todo. Fala em geral. Toda a carne. Só que ele rejeita. Ele rejeita. É derramado sobre toda a carne, mas ele rejeita. Irmão, entendeu? O Espírito Santo é derramado sobre toda a carne para Deus controlar a nossa carne. Nossa carne, ela tem o Espírito Santo, mas como controlador dela. A nossa carne é o cão negro. E Deus tem ela sob corrente. Deus tem ela sob... Deve ter aí, né, Dado? É que você já fechou. Crendo em Deus, o irmão Branda disse que a nossa carne... crendo em Deus, nossa carne está em sujeição a Deus. Deve ser aqui. Deixa eu ver aqui que ele fala. Crendo em Deus. Crendo em Deus. Deixa eu ver aqui o que ele fala. Dessa mesma forma. Não é esse daí? Não. Olha bem, irmão. Olha bem. A pergunta do irmão. Está em crendo em Deus, no parágrafo 94. Ele fala que, mas antes que esse corpo possa alguma vez se tornar perfeito, o Espírito Santo o trará em submissão. Ele foi derramado para trazer esse corpo sob submissão. Ele fala bem assim, mas antes que esse corpo possa alguma vez se tornar perfeito, que é na transformação, né? O Espírito Santo o trará em submissão a Deus para formar você. Essa luta todo o tempo. Essa luta todo o tempo. O Espírito contra a carne contra o Espírito. Mas Deus tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está na mão de Deus, mas está sob controle. É a mesma coisa você ter um cachorro passeando na rua com um cachorro, mas ele está com uma corda no pescoço, você está segurando ele, senão ele machuca a criança, ele ataca a pessoa, e essa é a nossa carne, é um cão negro, mas que está sob controle, está bem aqui, irmão, no 94 aqui, ó. Mas antes que esse corpo possa alguma vez se tornar perfeito, o Espírito Santo o trará em submissão a Deus, para formar você. Ele lutará todo o tempo
constantemente. Paulo disse, nunca conseguimos mais do que ele. Vê, Paulo disse, quando faço bem, então o mal está perto de mim. Veja, e há uma guerra. Há uma guerra constante, carne contra o espírito. Crendo em Deus, 94. Por isso que é bom ler Bíblia. Por isso que é bom ler mensagem. Porque o jogador que sabe jogar, ele não cai com a bola. Quem cai com a bola é quem não sabe jogar. Tem outra pergunta? Temos agora do irmão Oliveira Marcelo. Qual é o significado do mancebo envolto em um lençol em Marcos 14, 51, 52? O irmão Brando não tem explicado, por enquanto eu não achei uma mensagem do irmão Brando que explica, mas a gente não tem toda a mensagem, irmão Marcelo. Eu tenho a base de umas 300. A mensagem que o crente da Bíblia traduz, eu tenho todas. A mensagem que Goiânia traduziu, que não traduz mais, né? Eu tenho todas. A mensagem que o outro pastor aí traduz também, que é uma capa preta, olha, ela é diferente, quer ver? Olha, vocês vão ver aí, olha. Ela é uma capa preta, essa aqui. Já vem de outra gráfica, não é do crente da Bíblia nem de Goiânia, é outra gráfica. Eu tenho também quase todas. O irmão entendeu? Então nós não temos ainda uma mensagem que o irmão Brando fala que aquele homem coberto com o lençol, que tiraram o lençol dele, ficou nu e saiu correndo. O irmão Brando, eu nunca vi o irmão Brando trazer uma explicação sobre aquilo. Eu sei que ele estava seguindo Cristo com o lençol. Dá a entender que tem pessoa que segue Cristo nu. Ele segue Cristo com o lençol. E o lençol é transparente, irmão. Lençol é uma roupa transparente. Eu creio que é essas pessoas que usam a roupa transparente, que através do vestido, ou através da calça, vê a peça íntima da pessoa. Eu creio que é esse tipo aí. Você entendeu? Que tiraram o lençol dele, ele ficou nu e ele saiu correndo. Ele não continuou, não. Mostrando que nu não pode seguir Cristo. Ainda com o lençol, ele seguia. Mas quando tiraram o lençol dele, ele foi embora, correu. Mostrando que não tem jeito de seguir Cristo nu. Com lençol ainda dá para ir, mas sem lençol tem que fugir. Vamos precisar de oração então. Mas antes da oração, eu queria agradecer ao irmão que ouve, e eu queria também pedir perdão, uma vez a gente se exalta, né? E não é para fazer isso, mas faz. Porque eu creio, irmão, que no caso de Jesus, quando chamaram ele de Bezebu, que é o maior do demônio, eu creio que deu uma batida de tristeza em Jesus. E a pessoa chamar você de demônio, irmão, dá uma tristeza na gente, dá uma tristeza no neto que está perto da gente, na esposa. Se chama a gente num lugar separado, então, mas chama a gente no meio de neto, esposa, chamando a gente de mentiroso, chamando a gente de mentiroso é demônio. Então isso aí estraga a noite da gente, estraga o dia da gente, estraga, isso aí estraga. Agora, irmão, não é melhor você dar um elogio, não é melhor você dar uma força, porque, viu, irmão, que estão ouvindo, tem muito jeito de você conversar com a pessoa. Você pode falar para a pessoa assim, olha, você falou uma coisa aí, e eu estou lendo aqui, parece que está dando um contrassenso. Eu gostaria que o senhor explicasse para mim, porque eu estou vendo de uma maneira diferente. Então explica para mim como é que é isso. Irmão, fica bonito e fica cristão. Agora, chamar a pessoa de demônio é difícil, não para mim, porque não foi difícil para Jesus, foi difícil para Caifás. Porque é de quem sai que fica difícil. Não é para quem recebe, não, é para quem sai. Então, irmão, aprenda a respeitar. O respeito agrada a Deus. Irmão, eu vou dizer para você uma coisa. Olha, eu não me lembro, olhando na minha vida, eu não me lembro que eu chamei alguém de mentiroso algum dia.
Eu não lembro que eu chamei alguém de mentiroso, não. Eu não lembro. E eu posso até falar, irmão, eu acho que você não está lendo certo isso daí. Eu acho que isso daí não é bem assim. Vamos dar uma lida de novo? Quem sabe até eu que estou enganado. Vamos dar uma lida de novo? Eu gostaria que você explicasse para mim, porque eu não entendi. Tem muita maneira, irmão, branda e cabíveis para nós tratar com o irmão. Tem muitas maneiras. Agora, se esse irmão chamou eu de demônio, o que ele faz com a esposa? O que ele faz com os filhos? O que ele faz com o colega dele lá na firma, que diz que conserta, que é mecânico de avião? Quem tem coragem de entrar no avião que esse rapaz conserta? Se ele chama os outros de demônio? O avião que ele conserta, como é que Deus vai abençoar o avião que ele conserta se ele está chamando o seu pastor de demônio? É complicado, complicado. Então, irmão, vou pedir para vocês, respeite a esposa, respeite seu filho. Você respeita, porque aquela pessoa que está no lado dela, ela também sente, viu, irmão? Você ofende uma pessoa, mas a esposa, a filha, o filho, eles também ficam sentidos. Às vezes fica mais sentido do que eu sei que é atingido. Então, o irmão Branham prega a mensagem de respeito, e a gente está aqui fazendo um serviço para Deus, já com 85 anos quase de idade, já fui vítima do coronavírus, fui vítima mesmo para morrer, com 70% do pulmão atacado, tive que ficar no hospital, tive que ser internado, saí de lá pela graça, estou aqui pregando, procurando ajudar os irmãos, procurando ajudar as irmãs, procurando ajudar os irmãos. Estou aqui para isso. E eu não estou aqui para confundir ninguém, porque quem confunde é o diabo. Porque Deus, está escrito em Coríntios 14, Deus não é Deus de confusão. Se Deus não é Deus de confusão, então os seus filhos também não é de confusão. Então vamos orar. Senhor Deus, usa de graça e misericórdia para cada um de nós, Senhor. Para cada um de nós. Sabemos, Pai, que estamos ainda nesse corpo, e esse corpo ainda pertence ao diabo. Mas o corpo que pertence a Ti é o 16 elemento, que está dentro desse corpo. E esse corpo é que vai sair de dentro desse. Esse corpo está gemendo. Esse corpo está gemendo porque ele vai dar à luz o corpo glorificado, que é o 16 elemento. Então, que o Senhor dá esse entendimento para os irmãos, para as irmãs, porque nós precisamos, Senhor Deus, de conhecimento. Porque Oséias disse, meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Então, ajuda nós a conhecer. Porque acima do conhecimento ainda está o amor de Deus. Que o apóstolo Paulo disse, ainda que eu conheça todo o mistério, se eu não tiver amor, nada sou. Então, além de ter conhecimento, nós queremos que o Senhor coroa nós com o amor divino. Eu peço isso em nome de Jesus Cristo e peço para cada irmão, para cada filho, para cada filha do Senhor, o Senhor enche do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.